Graça e paz, irmãos e irmãs, amém. Que bom nós podermos estar juntos. Mais uma segunda-feira, uma conexão de oração, tirando esse tempo para nós intercedermos, orarmos, né? Juntos e estarmos na presença do nosso Senhor, buscando a sua face em oração, não é verdade? Que bom. Então, que você já esteja se aquietando nesse momento aí onde você está, tomando a sua Bíblia, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a arma, uma das principais armas com que o guerreiro luta as batalhas espirituais, né, irmãos? E nós, como sempre, nós vamos entrar em oração de adoração na presença do nosso Senhor. Porque a palavra do Senhor, no Salmo de número 100, abra lá comigo, né? Esse salmo tão conhecido da palavra do Senhor, mas que nos traz esse princípio fundamental para as nossas vidas. E a palavra do Senhor no Salmo 100 diz, no versículo 2, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Versículo 4, entrai pelas suas portas com ações de graças, e em seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Amém? E o versículo 5, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração é a sua fidelidade. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque tu és este Deus maravilhoso. Este Deus tão bom, tão grandioso, tão santo, tão excelso, tão sublime. Pai, que nós devemos entrar pelas suas portas com ação de graças. Entrar na tua presença nos teus átrios, aí onde está o trono da tua glória, onde nós acessamos pelo novo e vivo caminho que Jesus nos abriu, através da sua morte na cruz. Senhor, nós adentramos, Senhor, por este novo e vivo caminho, com ações de graças, nós entramos em seus atos com hinos de louvor, nós rendemos graças ao Senhor, nós te dizemos muito obrigada, Senhor, pela tua grandiosidade, pelo teu poder, pela tua força, porque essa força se manifesta na nossa vida, o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos animado, tem nos consolado, tem nos ajudado. O Senhor tem derramado sua graça como uma chuva sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por esta dádiva, por esta bênção do alto. Nós te agradecemos, nós te louvamos. O Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, o teu amor é tão grande, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor. E o nosso pedido é que nessa conexão de oração, o Senhor esteja nos guiando, o Senhor esteja nos conduzindo. Senhor, nesses arrependimentos que o Senhor está pedindo de nós hoje, como nós vamos ver daqui a pouco, Senhor, em tudo isso que o Senhor quer nos fazer crescer, como igreja, como família, como corpo do Senhor, como pessoas. Pai, nós te pedimos no nome de Jesus, nos traz o crescimento, nos traz a edificação, traz para nós a transformação e nós, Senhor, decretamos, nós não vamos perder aquilo que o Senhor tem para nós. Decrete isso aí, irmãos. Na sua casa agora, declare assim: eu não vou perder aquilo que o Senhor tem para mim. A minha família não vai perder aquilo que o Senhor tem para ela. A nossa igreja não vai perder as bênçãos, as promessas que o Senhor nos fez. A nossa cidade de Umuarama também não vai ficar frustrada, não vai perder, deixar de viver os planos, os projetos, os propósitos do Senhor para ela. A nossa nação brasileira, ela não vai deixar de receber a bênção do Senhor. Todo plano
plano, todo o propósito, todo o decreto do Senhor sobre a nossa vida, nós declaramos, ele se cumprirá em nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, tu és este Deus maravilhoso que nos faz promessas. Senhor, e este é um tempo de nós guerrearmos pelas promessas. Este é um tempo de nós proclamarmos que nós não vamos perder as promessas. Então, Senhor amado, no nome de Jesus, nós declaramos isso. Nós não vamos ficar frustrados. Nós não vamos ficar para trás. Nós vamos vencer, Pai. Nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos abrir rapidamente a nossa Bíblia, lá em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3 é um texto que o Senhor tem falado e que nos traz um alerta. Na epígrafe da minha Bíblia aqui, antes do capítulo 3, eles sempre colocam os títulos, os teólogos. Isso não está nos textos originais, irmãos? É o texto que alguns teólogos colocam aqui. Está escrito assim: Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Irmãos, aqui está descrito que o povo de Israel, eles não entraram no descanso de Deus porque eles caíram no pecado da incredulidade e caíram no pecado da desobediência. Amém? Vamos ler esses versículos que diz isso. Versículo 7 diz assim, Hebreus 3, 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, me colocando à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles não conhecem os meus caminhos. Assim, jurei, não entrarão no meu descanso. Irmãos, aí o versículo 12 diz: tende cuidado, jamais aconteça em haver em qualquer de vós coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Amém? Olha, nós vamos declarar novamente vamos ler novamente o versículo 12, Hebreus 3:12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer um de vós o coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Agora, versículo de número 16. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se dignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no descanso, senão contra os desobedientes? Vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Irmãos, nesta noite nós vamos guerrear contra a incredulidade. Amém? Nós vamos guerrear contra a incredulidade. Nós vamos usar vários textos das Escrituras para declarar. Porque, querido, não adianta a gente aqui nessa noite, às vezes, ir orar por uma necessidade pontual sua, orar pelo seu emprego, pela sua saúde, por isso, por aquilo outro. Se lá no fundo você mantém uma incredulidade lá dentro do seu coração. Se há incredulidade. Porque lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, quando a cegueira espiritual às vezes é tanta na vida de uma pessoa e a incredulidade está lá guardada, a pessoa às vezes ela pode até achar que ela tem fé. Mas, às vezes, nós vamos ver, ela pode ter uma fé
curta duração ou ela pode ter mesmo uma incredulidade bem disfarçada de outras coisas. Mas nós já vamos começar a orar nesse momento e pedir ao Senhor que esteja mostrando nessa noite, revelando ao seu coração, mostrando para você, mostrando na sua família, mostrando, situações para que seja confessado, para que seja arrancado, para que seja pedido perdão ao Senhor, que toda incredulidade caia por terra. Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te adoramos, porque nós temos um Deus todo-poderoso. O Deus que nós servimos é o único Deus verdadeiro. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E nós, Pai, servimos a Ti, que é o Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. Senhor amado, mas a Tua palavra, ela nos adverte que nós, se ouvirmos a Tua voz, nós não devemos endurecer o nosso coração. Como foram aqueles que saíram do Egito, Senhor amado, e que não puderam entrar no descanso da bênção, não puderam tomar posse de promessas por causa de incredulidade nos seus corações. Pai, a Tua palavra diz que contra quem o Senhor se irou, não foi contra os desobedientes que não puderam entrar por causa da incredulidade. Pai, nesse momento, nós oramos ao Senhor e pedimos que o Senhor esteja sondando o nosso coração. Sonda, Senhor, o meu coração, sonda o coração de cada irmão e irmã. Senhor amado, que está conectado conosco, que está assistindo depois pelo replay, não importa. Senhor, no nome de Jesus, mas que cada um que foi trazido, atraído pelo Teu Espírito Santo, neste mover do Senhor, para estar, Senhor, orando nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor, que o Senhor vai tirando as escamas dos olhos. Nós, Senhor amado, no nome de Jesus, nós não aceitamos a incredulidade na nossa vida. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que ela não fique oculta. Pai, que tudo aquilo que o Senhor quiser, Senhor amado, nos mostrar para nós nos arrependermos nesta noite, que nós estejamos nos arrependendo. Pai, mas nós tomamos essa atitude agora diante do Senhor de rasgar o nosso coração, de pedir que o Teu Espírito Santo sonde o nosso coração. Pai, e essa palavra, irmão, sondar lá, que está lá no livro dos Salmos, quando Davi ora, sonda, meu Deus, e conhece o meu coração, prova os meus pensamentos. Irmão, sondar é como se pegasse um saco. A palavra ela era usada nesse sentido. Aquele que sonda é aquele que como que pega um saco e ele vira ele do avesso. Porque ele vai examinar tudo. Ele examina por fora, mas ele vai examinar por dentro, vira assim, onde aparecem todas as costuras da parte de dentro, ele vai olhar tudo. Senhor, então nós te pedimos que o Senhor faça essa sondagem, que o Senhor abra o nosso coração e vire ele do avesso, Senhor. E realmente mostra para nós, Senhor, toda a incredulidade que possa estar escondida, camuflada, debaixo de uma religiosidade, debaixo de uma linguagem evangélica, debaixo de palavras corretas, mas que lá no fundo escondem incredulidade. Irmãos e irmãs, essa é a primeira coisa que nós vamos nos arrepender. Porque na nossa vida cristã nós aprendemos o evangeliquez. Nós aprendemos a linguagem bíblica, mas nem sempre nós estamos crendo em Deus. Nem sempre nós estamos mantendo a nossa fé. Nem sempre nós estamos acreditando de verdade, irmãos. Então, Pai, no nome de Jesus, a Tua palavra diz, o profeta Jeremias profetizou, Senhor, este povo me honra apenas com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pai, nós não queremos estar nessa condição. Nós não queremos, e se estamos, continuar nesta condição. Nós queremos nos arrepender, nós queremos, Pai, que não apenas as nossas palavras sejam de fé, as nossas respostas sejam corretas, a nossa fala seja adequada. Nós queremos de fato e de verdade, lá no íntimo do nosso coração, crer,
sermos homens e mulheres de fé. Irmão, proclame isso sobre a sua vida. Pai, som do meu coração, porque eu não quero ser aquela pessoa com aquela respostinha sempre certa na ponta da língua apenas. Eu quero crer no Senhor de todo o meu coração. Amém? Declare isso. Senhor, eu quero crer em Ti de todo o coração. Então, tudo aquilo que está no meu coração, Senhor, talvez oculto. Porque, irmãos e irmãs, muitas vezes nós estamos lá em lutas de fé, em batalhas, em orações, em intercessões, em pedidos, em guerra por respostas. Queridos, o Senhor não manda uma palavra assim em vão para você nessa noite. O Senhor não manda uma palavra em vão assim para cada um de nós. Amém? Porque o Senhor quer nos colocar nesta terra prometida e eu proclamo sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas casas, sobre a nossa igreja, sobre esta cidade, sobre o Brasil. Nós não vamos perder o nosso destino profético, nós não vamos perder de entrar na terra prometida que o Senhor tem para nós, nós não vamos perder aquilo para o qual o Senhor nos vocacionou, nos chamou, nos constituiu, nos empossou. Em nome de Jesus, nós não somos desses que retrocedem, nós somos os da fé, em nome de Jesus. Irmãos, abra a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 14, que lá em Mateus capítulo 14, nós vamos ver uma experiência do apóstolo Pedro e dos demais apóstolos. Irmãos, que ela vai nos mostrar inimigos da fé, e coisas que podem haver, às vezes, na nossa vida e no nosso coração, estar acontecendo conosco, que elas vão minando a nossa fé e vão gerando incredulidade. Porque chegou nessa situação aqui, Jesus teve que repreender a incredulidade. Nós vamos estar lendo Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. A palavra do Senhor nos diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu Jesus ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Queridos, no nome de Jesus, nós precisamos entender que muitas vezes nós estamos num caminho na nossa vida, que é o caminho que Deus nos mandou fazer. E estamos fazendo travessias, estamos fazendo avanços, estamos avançando para o rumo que Deus nos deu. Você, como pessoa, pode estar avançando no rumo que Deus te deu. Aqui, irmãos, Jesus diz assim, que Jesus compeliu. Essa palavra compeliu significa forçou, significa empurrou. Nesse sentido, assim, com veemência, Jesus lhes ordenou que eles fossem. Eles não foram porque eles quiseram, irmãos, naquela direção. Eles foram porque eles foram compelidos por Jesus. Está aqui no versículo 1. Logo a seguir, compeliu-lhes Jesus os discípulos a embarcar. Então, irmão, se você está indo para um lugar que Deus te designou, que Deus te ordenou,
deixa eu te dizer, nem por isso não vai ter luta. Nem por isso não vai ter tempestade. Então, as tempestades são normais. Agora, irmãos, vai chegar um momento lá que Jesus vem até eles de uma forma que não é normal. E é aqui que nós precisamos começar a entender, para a gente poder se arrepender de algumas coisas que geram incredulidade. Irmãos, nós somos acostumados a Deus, querer que Deus sempre fale assim conosco, de um jeito que a gente gosta. Que Deus faça as coisas daquela forma tradicional que a gente é acostumado a ver Ele fazer. A gente quer que tudo, como meu pai dizia, tudo seja como antes no quartel de Abrantes, né? A gente é aquele tipo de pessoa rotineiro e a gente gosta daquela rotina na nossa vida espiritual. Mas você sabe que Jesus pode te surpreender e vir em direção a você de uma forma que não é convencional? Irmão, Jesus vem andando por cima da água na quarta vigília da noite, isso é, entre 3 e 6 horas da manhã. Hora que aqueles homens, naquela força do vento que estava, viram um homem andando em cima, um negócio, né? Viram um negócio andando por cima da água, sabe o que eles falaram? É um fantasma. E a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados. E eram homens. Não eram mulheres, né? Eram homens. Irmãos, e Jesus falou assim, sou eu. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, e aí, deixa eu falar uma coisa para você, que nós precisamos da primeira coisa. A primeira coisa que gera incredulidade na nossa vida é que muitas vezes o Senhor começa a se mover na nossa vida de uma forma que não é a convencional que Ele tem se movido até hoje. E eu gostaria que no nome de Jesus nós entrássemos em arrependimento. Quando nós entramos nesse pavor, nós vamos ver com medo, irmãos. Eles ficaram com medo e o medo, ele é um antídoto, ele é um veneno contra a fé. O medo gera incredulidade. Então, vamos nos arrepender agora? Irmão, pensa aí na sua vida. De que forma que o Senhor tem feito as coisas aí na sua vida? De que forma o Senhor tem se movido na sua vida, na sua família? De que forma o Senhor tem se movido aqui na igreja? Às vezes o Senhor está se movendo de uma forma diferente e é Jesus, irmãos. E você está lá aterrorizado, achando, é um fantasma, né? Aquele negócio que não é de Deus, aquele treco esquisito, sei lá o que é isso. Irmãos, e muitas vezes é Jesus vindo de uma outra forma, por um outro caminho do sobrenatural. E nós ficamos tudo espantado, e nós ficamos tudo aterrorizado, ficamos tudo atemorizados. E nós já precisamos entrar em arrependimento, amém? Porque Jesus Cristo é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Apocalipse declara isso, que na sua coxa está escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é Senhor para vir por onde Ele quiser, irmãos. Ele pode vir voando, Ele pode vir andando sobre as águas, Ele pode vir andando sobre a terra, Ele pode se manifestar para você da forma que Ele sempre manifestou, Ele pode se manifestar com o novo, de uma forma nova. Ele é Senhor, Ele pode fazer aquilo que Ele quiser, meus irmãos, minhas irmãs, e isso não pode gerar incredulidade no nosso coração. Então vamos nos arrepender, Pai, no nome de Jesus. Nós queremos como igreja, nós queremos como pessoas, como famílias, entrar em arrependimento diante do Senhor nesse momento. Porque quantas vezes, Pai, quando o Senhor vem com o sobrenatural, quando o Senhor vem caminhando sobre as águas em direção a nós, com o sobrenatural, nós muitas vezes ficamos paralisados de medo, aterrorizados. Senhor, e a nossa fé não consegue operar no medo. Pai, nós te pedimos, quantos de nós, muitas vezes, diante das coisas novas que o Senhor faz e que o Senhor quer fazer, ficamos murmurando, ficamos aterrorizados e damos nome de outra coisa e não enxergamos que é o Senhor se movendo. Senhor, tenha misericórdia. Nós entramos em arrependimento. Senhor, que toda essa cegueira espiritual
toda, Senhor, essa venda nos nossos olhos, Senhor, que nos cega de nós enxergarmos o mundo espiritual, as coisas espirituais, as coisas grandiosas, aquilo que, como a Tua palavra diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, nem chegou ao coração do homem, mas Deus nos revelou pelo Seu Espírito. Pai, quando o Senhor quer nos levar a um nível maior na nossa fé, e nós precisamos viver o sobrenatural, Senhor, no nome de Jesus, nós não queremos, Pai amado, barrar o mover da Tua glória, o mover do Teu Espírito, o mover do sobrenatural, o mover da Tua presença, porque simplesmente chamamos de fantasma aquilo que é o Senhor, chamamos de coisa estranha aquilo que é o Teu mover. Pai, nós entramos em arrependimento por esse medo paralisante do novo, daquilo que o Senhor quer fazer, Pai, e que nos paralisa e nos tira da fé. Irmãos, olha o que continua acontecendo. Pedro, ele tem um discernimento, porque eles ouvem Jesus dizendo assim, versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. Pai, no poder e na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que nós não vamos ficar paralisados como os demais discípulos. Nós proclamamos no nome de Jesus que toda esse pavor que todos ficaram cai por terra na nossa vida. Nós declaramos que nós vamos ter uma atitude de fé, como Pedro teve. Senhor, se és tu, Senhor, se esse mover é do Senhor, Senhor, se essa porta de emprego é do Senhor, Senhor, se essa direção que eu tenho recebido é do Senhor, Senhor, se isso que tem acontecido é do Senhor, então manda-me ir ter contigo, porque eu também quero andar sobre as águas, eu quero experimentar o sobrenatural. Irmão, irmãs, o que o Senhor está falando conosco nessa noite é que nós precisamos sair de trás da moita. Não, irmãos, o Senhor está pegando a espada do Espírito nessa noite e está rasgando o nosso coração. E aonde tem incredulidade, aonde tem medo, aonde tem pavor, aonde tem distorção das coisas de Deus, que a gente fica falando que não é de Deus e é Jesus vindo andando sobre as águas, irmãos, vai ter que cair por terra e nós vamos ter que tomar atitude. Porque nós vamos precisar, para entrar e experimentar o sobrenatural, nós vamos precisar declarar como Pedro, Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. E a Bíblia diz que Jesus respondeu e disse, vem. Aleluia! Senhor, nós oramos nesta noite e proclamamos. Nós não queremos ficar como os outros discípulos lá no barco paralisado. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos ter esta atitude. Senhor, nós entramos em arrependimento na nossa vida por toda incredulidade. Por toda incredulidade. Senhor, por toda incredulidade, nós declaramos, nós não vamos ficar passivos na nossa incredulidade e aterrados de medo olhando. Não, Senhor, nós declaramos como Pedro, Senhor, se és tu, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem nos guiado, manda, dá um comando, Senhor, para que nós começamos a viver no sobrenatural. E nós queremos também, Senhor, andar sobre as águas. Manda-me ir ter contigo sobre as águas. E as Escrituras declaram, irmão, e Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Aleluia! Nós proclamamos, Senhor, como pessoas, como família, como negócios, o negócio de muitos irmãos que precisam viver o sobrenatural. Precisa haver milagre nos negócios de muitos, na vida financeira, patrimonial. Senhor, como ministério, aquilo que cada um serve na tua casa. Como Igreja Batista Betel de Moarama e Moreira Salles. Senhor, como Brasil, nós declaramos, Senhor, nós queremos andar sobre as águas, aleluia, e ver o sobrenatural e experimentar. Agora, irmãs e irmãos, o que nós precisamos discernir é que muitas vezes a nossa fé, ela é pequena.
E é por isso que ainda opera a incredulidade. Porque, irmãos, de repente, olha aqui o que acontece. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Irmãos, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Querido, toda vez que nós tivermos medo, vai operar a incredulidade. Toda vez que nós repararmos na força do vento. Ai, né? Mas assim, não dá para a gente viver esse sobrenatural de Deus assim num mar de rosas? Não, irmãs. Irmãos, muitas vezes não é assim, não. Sabe por quê? Fé, nós vamos ver daqui a pouco o versículo lá de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A palavra fé, irmãos, ela fala que ela é a certeza, ela é a convicção. Ela é a prova daquilo que se acredita. Sabe o que é essa palavra prova? Significa que a fé é um negócio que ela é provado. Tua fé vai ser provada por Deus. Fé que não é provada, que não é testada, é um treco que não serve para nada. Sabia? Então, quando a tua fé ela é provada por Deus, aparece se ela é sólida, se ela não é sólida, se ela é grande, se ela é pequena. Entendeu? Então, queridos, aqui, todos ficaram paralisados e não conseguiram viver o sobrenatural. Mas Pedro deu esse passo, glória a Deus, e ele foi. E ele conseguiu viver o sobrenatural. Só que tem uma coisa, não durou muito. Porque o medo novamente foi um veneno contra a fé. E a hora que ele repara na força do vento, irmãos, e se você quiser viver os milagres de Deus em mar de rosa, em céu de brigadeiro, você não vai viver. Quando é que precisa de milagre? Quando é que precisa de sobrenatural? Quando a coisa está apertada e cheia de problema, irmãos. É aí que precisa aparecer o sobrenatural. Quando está tudo um mar de rosa, não precisa, irmãos. Isso que nós precisamos entender. E sair dessa criancice, em nome de Jesus, amém? Declare aí, eu saio da criancice, da imaturidade espiritual, que só quer viver mamão com açúcar, só quer viver algodão doce. Irmãos, na vida espiritual não é assim. É luta e muita luta. Mas no nome de Jesus, Pai, nós nos arrependemos de toda murmuração, de toda reclamação. Quando nós começamos a murmurar e reclamar, e no fundo, estamos debaixo de uma direção de Deus. Você tem que lembrar isso, que Jesus compeliu esses discípulos para passar por essa prova. Irmão, você tem que discernir na sua vida. Nós precisamos discernir na nossa vida, que muitas vezes as provas que nós estamos passando, elas são provas da nossa fé. E, Pai, nós nos arrependemos todas as vezes que nós temos essa fé pequena. Entre em arrependimento agora, irmãos. Pai, nós nos arrependemos, Senhor, todas as vezes que nós começamos a caminhar bem naquilo que o Senhor quer fazer, no novo de Deus, no sobrenatural, nas coisas excelentes do Senhor, e de repente paramos de olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, e começamos a reparar na força do vento. Começamos a reparar naqueles que estão falando o contrário. Começamos a reparar na economia. Começamos a reparar nisso, na crítica do outro, naquilo outro, no resmungo do outro, no isso, no aquilo, Senhor, e começamos a nos abater. E este medo, a palavra diz, e teve medo. Só que, irmãos, Pedro nos dá uma lição maravilhosa. Não só a lição de que ele foi o único que conseguiu viver o sobrenatural e ter uma experiência de fé. Mas, irmãos, quando ele começou a submergir, ele gritou, salva-me, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quantos de nós estão se afogando na incredulidade? Estão se afogando no medo, e medo disso, e medo daquilo. E, ai, será que vai dar certo, irmãos? Tem 3 inimigos da fé. O medo, a dúvida e a incredulidade. Mas geralmente começa com o medo, como esse texto aqui está bem mostrando. Medo, irmãos, medo. E esse medo vai gerando dúvida. E aí você começa, em vez de crer, você começa a duvidar. Será?
Mas será que foi Deus mesmo que falou? Mas será que vai dar certo? Mas será que eu vou conseguir? Mas será que Deus vai me ajudar? Mas será que a minha família vai conseguir? Mas será que eu vou ter o sustento? Mas será que eu vou ser aceito? Mas será? E começa no será, será. Irmãos, e a dúvida vai se implantando por causa do medo, até que chega a incredulidade. E Pedro não demorou, irmãos. Ele logo gritou e Jesus foi e lhe socorreu. A Bíblia disse, e prontamente, versículo 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse. Mas, irmãos, Jesus fala a verdade, amém? Jesus disse assim, homens de pequena fé, por que duvidastes? Irmãos, Jesus mostrou a realidade para Pedro. Pedro, você teve fé, mas foi uma fé de curta duração, porque você duvidou. Porque primeiro ele olhou o vento e teve medo, e depois ele duvidou. Irmãos, e nós precisamos jogar fora. Então, Pai, no nome de Jesus, nós nesta noite, nós pedimos ao Senhor, olha para a nossa vida, Senhor. Olha para aqueles que nessa noite estão orando conosco, que estão percebendo, porque o Teu Espírito Santo é o que nos ensina todas as coisas, estão percebendo que eles estão dentro do barco. Eles não fizeram nem como Pedro, Senhor. Estão tudo lá dentro do barco, aterrorizados ainda com o novo do Senhor. Com as novas formas do Senhor agir na vida deles, na família, na igreja, nos negócios, na nação. Estão todos aterrorizados ainda. Pai, tenha misericórdia. Senhor, que toda essa resistência, que toda essa incredulidade, que todo este medo, que todo esse pavor caia por terra. Nós nos arrependemos. Pai, mas a todos nós que temos sido como Pedro. Pai, todos que têm, Senhor amado, dado passos de fé, mas que vai chegando um momento em que nós começamos a reparar no vento, e repara no vento, repara no vento. Senhor, e nós, por causa disso, duvidamos. E Jesus está nos dizendo nesta noite, homem de pequena fé, mulher de pequena fé, porque duvidaste. Senhor, nós nos arrependemos da dúvida. Nós nos arrependemos por ficar olhando as circunstâncias, a conversa das pessoas, as realidades. Senhor, nós nos arrependemos, Senhor, por darmos ouvido à conversa da serpente, à sua astúcia, em vez de nos enchermos da palavra do Senhor, que gera fé no nosso coração. Pai, no nome de Jesus, nós nos arrependemos, Senhor. E nós te pedimos, salva-nos. Não permita, Senhor, que nós estejamos nos afogando na incredulidade, na dúvida, no medo. Não, Senhor, tira-nos dessa posição, tira-nos dessa situação, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, eu quero também que você vá lá no texto de João, capítulo 5. Porque existe aqui uma coisa, um tipo de pecado, irmãos, que mascara a nossa incredulidade, que nós precisamos arrancar nessa noite também, no nome de Jesus. João capítulo 5, irmãos, versículo de número 1. Vai contar a cura de um paralítico. A palavra do Senhor diz assim, versículo 1 ao 9. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor,
Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Irmãos e irmãs, o que nós precisamos nos arrepender? Nós precisamos nos arrepender, irmãos, no nome de Jesus, da nossa autocomiseração. Nós precisamos nos arrepender do nosso vitimismo. Nós precisamos nos arrepender daquela situação em que nós ficamos lambendo as feridas em vez de sermos sarados delas. Queridos, quando Jesus parou para atender o cego de Jericó e perguntou para ele: que queres que eu te faça? O que foi que o homem falou? Senhor, que eu veja. Amém? Isso é uma pessoa, irmãos, que tem fé. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quanto mais o povo mandava ele calar a boca, mais ele gritava. Irmãos, você lembra da mulher Sírio-Fenícia? Foi clamando atrás de Jesus. Jesus, tenha compaixão de mim. Senhor, tenha compaixão de mim. Minha filha está tremendamente enferma. E Jesus não falava nada. E Jesus, tenha compaixão de mim. Senhor, Rabi. E, irmãos, e chegou que os discípulos não aguentavam mais. Falaram: Senhor, faz alguma coisa. Atende essa mulher. E Jesus falou: mas eu não posso atender assim, assim, assim. E aí ela foi se humilhando, e ela foi insistindo, e ela foi pedindo, ela foi pedindo, ela foi pedindo. E Jesus falou: seja feito conforme a tua fé, irmãos, porque tinha fé. Queridos, quantos para quem Jesus falou: seja feita conforme a tua fé? Vendo Jesus a fé daqueles homens que abaixaram o paralítico. Irmãos, aqueles que levavam aquele paralítico aquela vez ali para Jesus curar, chegou na porta, estava tudo entupido de gente. Irmãos, eles deram um jeito, porque eles tinham fé. Eles desarmaram, arrancaram as telhas do telhado, ou sei lá o que é que tinha, se não era telha, mas baixaram o paralítico ali na frente de Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, curou aquele homem. Agora, irmãos, Jesus aparece aqui no tanque de Betesda e pergunta para o homem: queres ser curado? Aqui que o homem responde: as lamúrias da vida dele. Irmãos, como as lamúrias, como a dor da alma, como esse lamber das feridas, como essa autocomiseração, irmãos, gera uma incredulidade. Lembra o povo de Israel por que não quiseram entrar lá na terra prometida? Começaram a sentar e chorar e dizemos: viemos nesse deserto para morrer, porque lá é difícil entrar, porque tem gigante, barará, 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 barará. Irmãos, quantos têm uma incredulidade escondida, irmãos, escondido atrás das lamúrias? Irmãos, vamos nos arrepender disso, amém? Vamos nos arrepender disso. Queridos irmãos e irmãs, aquele homem estava enfermo há 38 anos nesta situação. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, chega na frente dele. Mas, irmãos, a incredulidade era tão grande, tão grande, tão grande, porque a autocomiseração era tão grande, tão grande, tão grande. Ele não consegue ter fé como os outros. Mas eu quero te dar uma palavra. Jesus, na sua misericórdia, mesmo assim curou aquele homem. Só que, queridos, depois lhe deu uma palavra: vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Querido, sabe por quê? Porque era um homem que precisava limpar o seu coração da incredulidade. Ali Jesus não opera por causa da fé dele, porque ele não tinha fé. Mas Jesus quis expor não só para ele, como para os discípulos, como para que ficasse registrado nas Escrituras o quê? Que a autocomiseração bloqueia a fé, irmãos. E nós não podemos continuar nesta condição, amém? Então, Pai, no nome de Jesus, nesta noite, nós continuamos, Senhor.
Nós continuamos, Senhor amado, a orar, nos arrependendo, Senhor amado, da incredulidade. Quando ela vem disfarçada de autocomiseração, de coitadinho, de coitadismos, de ó pobre de mim, ai, porque ninguém me ajuda, ai, sabe por que eu não sou liberto, não sou curado, não sou isso, não sou restaurado, porque ninguém me ajuda, ninguém me visita, ninguém faz nada por mim, a minha família não faz, ninguém faz, a igreja não faz, ninguém faz. Irmãos, em nome de Jesus, Pai, nós nos arrependemos desse espírito incrédulo, lamuriador, Senhor amado, que cega o entendimento, que prende, Senhor amado, as pessoas. Senhor amado, sem entender a grandiosidade de Jesus, esse homem não entendeu quem é que estava na frente dele. O cego de Jericó entendeu quem estava entrando na cidade e clamava cada vez mais alto. A mulher cirofenícia clamava. A mulher do fluxo de sangue foi atrás de Jesus. Foi, porque ela dizia, se ao menos eu lhe tocar a veste. E ele, Jesus, quis saber quem é que foi que tocou nele com fé. Senhor amado, nós nos arrependemos em vez de ser como essas pessoas, quantas vezes nós somos esses lamurientos. Senhor amado, e que estão paralisados, enfermos, enfraquecidos, no espírito, na alma e no corpo, por causa da incredulidade que vem misturada e disfarçada desta lamúria. Nós nos arrependemos, Senhor, em nome de Jesus. E nós pedimos ao Senhor, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, limpa a nossa alma, limpa o nosso raciocínio, Senhor. Pai, traz, Senhor amado, uma nova disposição no nosso coração. Irmãos, vamos voltar lá em Hebreus para nós terminarmos a nossa conexão. Em nome de Jesus, Senhor, nós proclamamos Hebreus capítulo 11, versículo 1. Pai, nós, Senhor, nos movemos, Senhor amado, pela fé. Pai, a Tua palavra em Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção ou a prova dos fatos que se não veem. Pai, nós proclamamos Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Pai, nós jogamos fora essa incredulidade e nós entramos e adentramos na Tua presença pela fé. Pai, nós te pedimos, Senhor, arranca da nossa vida a incredulidade e gera no nosso coração a verdadeira fé. Pai, nós declaramos isto, aleluia. Irmãos, olha o que vai falar, você que está aberto aqui em Hebreus 11, Hebreus 10, 35 a 39. Vamos fazer esta declaração. Hebreus 10, 35 a 39 diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. A confiança é fé, irmãos. Olha lá, a fé. Não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidades apenas de perseverança, para que depois, feita a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o justo viverá pela fé. Faça essa declaração. Senhor, eu vivo pela fé. A minha família viverá pela fé. Senhor, a nossa igreja vive e viverá pela fé. Nos nossos negócios nós vamos nos mover pela fé. E o versículo 38 diz assim, todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Pai, nós proclamamos, nós somos os da fé. Nós nos movemos em fé, nós mantemos a nossa fé, a nossa confiança, mantemos a
perseverança até que nós alcancemos a promessa. Nós não somos dos que retrocedem, nós não somos dos que voltam para trás, nós não somos daqueles que põem a mão no arado e olham para trás. Não, Pai, nós somos os da fé. Aleluia. Portanto, Senhor, eu quero abençoar o teu povo que esteve orando conosco até agora, que esteve, Senhor, nessa intercessão contra a incredulidade. Pai, eu quero te pedir, ativa a fé do teu povo agora. Ativa, Senhor, a vida deles. Ativa a fé de cada um. Cada um, Senhor, que está se arrependendo. Irmãos, quem sabe, a partir de agora, vai começar a haver mudança aí na sua família. A partir de agora, vai começar a haver mudança aí nessa situação no seu casamento. A partir de agora, haver mudança. Por quê? Porque você está abandonando a incredulidade. Abandone a murmuração, irmãos e irmãs. Abandona o medo. Abandona a dúvida. Eles geram incredulidade. Abandona a murmuração. Abandona a autopiedade. Abandona o falatório descontrolado. Em nome de Jesus, Pai, nós somos os da fé, nós nos movemos pela fé e eu quero te pedir, Senhor, que o teu povo tenha uma semana, Senhor, de vitória. Aquela boa obra que o Senhor está começando nessa noite, completa ela, Pai. Completa na vida de cada um de nós, nos levando para a terra prometida, a terra das promessas. Pai, nós declaramos, nós não vamos perder o nosso destino profético. Irmãos, declare isso como Jesus declarou para aquela figueira. Jesus falou com fé com uma árvore, nunca mais ninguém coma fruto de ti. E depois nos ensinou, se você tiver fé, você vai declarar e vai acontecer. Então faça essa declaração, nós não retrocedemos. O justo viverá pela fé, e se retroceder a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Declare isso. Eu e a minha família, a minha casa, os meus negócios, a igreja do Senhor, nós não retrocedemos. Nós somos desses que perseveram em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Que o Senhor te faça chegar no seu destino, em nome de Jesus.